No vídeo de hoje eu quero trazer aqui um estudo sobre a natureza de Deus. Mas primeiro, antes de nós falarmos sobre a natureza de Deus, os ofícios de Deus, trabalhar de Deus, vamos falar sobre as perspectivas que ao longo dos séculos muitas pessoas têm tido acerca de Deus. Muitas teorias têm se criado, têm se disseminado para tentar explicar acerca de Deus. Primeiramente, o agnosticismo. O agnosticismo, ele explica que nós não temos a possibilidade de conhecer a Deus. Então, é impossível que nós possamos conhecer a Deus, os seus atributos, conhecer a sua natureza. E, segundo lugar, panteísmo. Panteísmo, por sua vez, ele explica que Deus é uma força impessoal e que não existe nada além do universo com as suas forças e leis. Então, Deus é tudo e tudo é Deus. Então, até o próprio homem pode ser considerado como um Deus. Infelizmente, esta doutrina continua ainda sendo disseminada, muitas das vezes até mesmo por teologias desta nova era, que diz que o centro do universo é o homem, então tirando Deus do seu trono e colocando então o antropocentrismo, até mesmo dentro dos cultos. Nós vemos muito isso, considerando Deus considerando o homem como um pequeno Deus. Terceira teoria é o deísmo, que explica que Deus existe, mas Deus é um Deus ausente, que abandonou a sua criação pela sua sorte, e a criação precisa se virar. Então, só que em Deuteronômio capítulo 4, versículo 7, nós vemos que Deus é um Deus que sustenta tudo. Então, essa teoria já é barrada aí mesmo. Quarta teoria é o politeísmo, que explica que Deus não pode ser apenas um. Eles são vários deuses, acreditam em vários deuses, deuses para todas as coisas, Deus do trovão, Deus do vento, Deus do amor. Então, várias divindades, e cada divindade ela é atribuída a um sentimento, a uma reação da natureza, enfim. Então, a quinta teoria é o ateísmo, onde explica então que não há Deus. Então, Deus não existe, como Nietzsche disse, Deus está morto. Conhecendo então estas teorias que ao longo dos séculos têm perpassado sobre a humanidade, nós vamos agora falar então sobre a natureza de Deus. Quem realmente é Deus? Então, partindo do pressuposto que a teologia é o estudo sobre a pessoa de Deus, nós vamos então, com base bíblica, nós vamos aqui explicar sobre a natureza de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, diz que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, partindo desta verdade que Deus é Espírito, o único Deus vivo e verdadeiro é Espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. Então, Deus sendo Espírito pessoal, ele possui personalidade. Então, cada pessoa humana, ela possui uma personalidade. Deus, que as fez, também possui uma personalidade. E esta personalidade está incluso o seu sentimento, o seu intelecto e a sua vontade. Primeiro, em relação ao sentimento de Deus, Deus se ira, Deus ama, Deus se aborrece, Deus perdoa, Deus se alegra. Em relação ao intelecto de Deus, Deus pensa, Deus possui sabedoria suprema. E em relação à sua vontade, Deus tem vontade própria. Ninguém manda em Deus. Essa é a história de dizer, eu ordeno, Deus tem que ser assim, tem que ser deste jeito. Isso não existe. Ninguém tem a autossuficiência para mandar em Deus. A vontade de Deus é que prevalece, sobretudo, sobre todos. Veja então que assim como Deus é um ser pessoal,
é um ser eterno, né? Os seus atributos, é um ser eterno, infinito e imutável. Deus não muda. Ele por si só, ele é Deus. Mas aí você deve estar se perguntando, a Bíblia diz que Deus tem a face de Deus, as mãos de Deus, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus. Isto tudo é uma figura de linguagem para explicar de forma humana o poderio de Deus, o cuidado de Deus, o sustento de Deus, os olhos de Deus. Então, com esta figura de linguagem, como a Bíblia foi escrita, inspirada pelo Espírito, inspirada por Deus, mas escrita por mãos humanas, a gente precisa de figuras de linguagem para explicar algo que espiritual. Nós encontramos na Bíblia Sagrada vários nomes que expressam a Deus, como se fosse um título que expressa aquilo que Deus é. Existem então dois termos que é usado no hebraico, que é El e Elohim. El encontra-se então no singular e enfatiza a ideia de força. É como um prefixo. Por exemplo, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. O termo Elohim é uma forma então que está no plural e é utilizada para indicar que o único Deus é composto por 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mais adiante eu vou explicar então sobre a Santíssima Trindade. Então, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 26, e façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Aqui foi usado o termo Elohim, então significando Deus no plural. Mas mesmo Deus, sendo o único Deus, ele é composto por 3 pessoas. E estas 3 pessoas é um só Deus, não é politeísmo. Então, ao longo do tempo, todo mundo sabe que os judeus eles têm o Decálogo, os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos expressam que não adorarás outros deuses, não terás outros deuses diante de mim. Então, e também explica que nós não podemos usar o nome de Deus em vão. Sendo assim, eles então não usavam o nome verdadeiro de Deus, né? E então eles usavam outro termo para não usar, não manchar, macular o nome de Deus, que é o termo Adonai, que significa ser escravo de Deus, ou ser servo de Deus. Então, era tratado Deus como um senhor. A palavra Adonai significa, então, senhor, e nós somos os seus súditos. Então, os rabinos da época, para não usar o nome de Deus em vão, eles criaram um tetragrama, que é 4 consoantes, Yod, Re, Vav e Re. Essas 4 consoantes, então, traduzindo, é Yahweh ou Yahvé, né? E mais adiante, depois de longos anos, já foi traduzido para a língua latina como Jeová ou Javé. Então, eles tiveram essas 4 consoantes, né, para descrever o nome verdadeiro de Deus, já para que fosse praticamente impronunciável. As consoantes que expressam o verdadeiro nome de Deus, Yod, Re, Vav, Re, é composta por a letra Y, H, W e H. Este nome representa tudo aquilo que Deus é. Foi com este nome que Deus se revelou para Moisés na sarça ardente, quando ele diz para Moisés que é para ele ir até os israelitas e lá então resgatar os israelitas das mãos do Egito. E aí então Moisés pergunta para o Senhor: mas qual é o Deus que eu vou apresentar a eles? E então o Senhor responde: eu sou
o que sou. O eu sou me enviou a vós. Então, aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será. Este é o Deus verdadeiro. Nos textos sagrados também nós vamos encontrar vários outros nomes, títulos que expressam a vontade de Deus, expressam a soberania de Deus. Entre eles, Yahuwah Shalom, Yahuwah Tzidkenu, Yahuwah Jireh, Yahuwah Rafá, Yahuwah Shammah, entre vários outros nomes que expressam: o Senhor está ali, o Senhor te guiará, o Senhor te recompensará, o Senhor é paz, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é justiça, entre outros. Então, tudo isso é para simbolizar a vontade e a soberania de Deus. Seriam então os atributos de Deus. Partindo então da verdade de João 4, que Deus é Espírito. Então, se Deus é Espírito, Ele não possui formas, mas Ele é imortal, Ele é invisível e Ele também é eterno. Segundo, Deus, Ele é conhecível, cognoscível. Então, diferente daquilo que os agnósticos sempre falaram, que Deus não se pode conhecer, Deus, Ele se faz presente na história do homem e Ele sim se faz ser conhecido. Deus, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, tudo está sobre o seu domínio. Ele é onisciente, sabendo, tendo a ciência de tudo. Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus, Ele é soberano, Ele é imutável, Ele não muda. Deus é perfeito, Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele é justiça, é amor, Ele é misericórdia, Ele é fiel. Deus é bom. Como eu falei antes, Deus tira, Deus tem compaixão do ser humano, Deus tem misericórdia do ser humano. Tudo isso faz parte dos atributos de Deus. Vamos conhecer o verdadeiro Deus. Vamos abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, renovando a nossa mente através das Escrituras Sagradas. Por hoje é só. Então, no próximo vídeo, vamos falar sobre a Santíssima Trindade. Eu espero vocês lá. Deus abençoe em Cristo Jesus.